Fala galera do desenho, aqui eu vou te ensinar os fundamentos do desenho realista. Meu nome é Fabiano e o tema da aula de hoje é quais são os lápis que eu utilizo no meu desenho. O lápis ele é fundamental, né, no desenho. Então é o primeiro material aí que a maioria já imagina quando se fala em desenho. E eu recebo muito essa pergunta, né? Quais são os lápis que você utiliza? Quais que são as marcas? Qual que você aconselha? Igual a galera que está começando aí mesmo, às vezes tem muita dificuldade em saber, qual marca que eu vou ter um material com um produto bom e pagando um valor mais em conta, porque esses materiais de desenhos, alguns são importados, né? E os importados geralmente têm uma qualidade melhor do que os nacionais, mas você consegue achar produto muito bom aí e com preço bem mais em conta, é produto nacional também. Então vou estar falando um pouco sobre isso. E o que é o lápis, né? O lápis a gente já sabe, né? É essa forma que a gente tem aí desde criança já utiliza. Então eu vou utilizar o lápis grafite, o lápis pastel e o lápis carvão. Qual que é a importância? Esses são os materiais que, através dele, eu vou conseguir obter resultados tão bons nos meus desenhos atualmente. É o que eu tenho feito. Eu vou estar explicando essa técnica mista, que é a que eu utilizo. A história da minha primeira compra dos materiais aí é muito engraçada, porque quando eu comecei, eu não sabia, né, qual que seriam os lápis ideais para desenho e tudo. E eu usava só esses de papelaria mesmo, comum aí, que a gente chega e pede. Então eu comecei usando os lápis da Faber-Castell, que é esses verdes aqui, ó, bem comum da gente achar na internet aí, em papelaria. Então eu comecei usando só esse. Só que com o passar do tempo, eu comecei a achar outros artistas na internet, no Instagram, no Facebook, que era a minha meta, de alcançar aquele nível de riqueza, de detalhes, né, de texturas. Então eu passei a acompanhar esses artistas e sempre querer entender qual que era o material que eles utilizavam. Porém, eu tinha uma certa vergonha de perguntar, de mandar mensagem. Então eu ia pelo método mais fácil. Era o quê? Através da foto dos desenhos, né? Geralmente alguns deles colocavam esses materiais em volta do trabalho, às vezes em algum vídeo que eles estavam ali desenhando, eu conseguia observar qual que era a marca, qual que era a cor. Então eu passei a fazer isso, a baixar muitas vezes as imagens que tinham desses desenhos, com a intuição de conseguir ler lá, mesmo que seja pequenininho, qual que é aquela escrita ali, eu conseguia dar um zoom na imagem e conseguir captar qual que era a marca. Então, esse foi o processo que eu tive para conhecer os materiais, que era ver a imagem na internet, baixar e procurar em alguma papelaria que tivesse esse tipo de material. Então, como eu sou de uma cidade aqui do interior e não tinha tanta facilidade assim de encontrar esses materiais, eu descobri uma papelaria que vendia só esse tipo de material específico para desenho. Então, a minha primeira compra aí eu juntei cerca de R$ 100 na época, isso daí já tem muito tempo atrás, fruto de dinheiro de encomendas, que na época eu já trabalhava com desenho. Então, a minha ideia era sempre essa, é utilizar o próprio dinheiro que eu recebia das encomendas para estar investindo em material e eu estar conhecendo melhor, comprando materiais melhores. Então eu juntei esse dinheiro e combinei um dia de ir com o meu pai nessa cidade, né, que é lá em BH, na capital, dá cerca de uns 40 minutos aqui da minha cidade. Então a gente marcou um dia lá de ir lá conhecer essa papelaria. E eu cheguei lá, à primeira vista, meus olhos brilharam, né? Porque aquele universo cheio de material, prateleira, lápis de tudo quanto é marca, tudo quanto é tipo. E eu cheguei lá, eu era criança na época, não sabia nem falar, pronunciar as marcas dos lápis, né?
Então, muitos lá eu só mostrava a foto assim, falava, ah, eu vou querer esse lápis aqui, ó, dessa imagem. E nisso eu fui pedindo tudo que eu fui vendo, eu fui agradando e fui mandando o vendedor ir juntando um montinho lá. Aí, na hora de pagar, que veio a surpresa, né? Porque eu não sabia valores dos materiais e fui só pegando. Então, eu não fui com aquela ideia já sabendo quanto que eu ia gastar. Eu só sabia do meu valor final que eu tinha juntado. Então, na hora que foi passando lá no caixa os materiais, né? Primeiro 120, o primeiro R$ 20, o segundo 5, mais 15. Eu disse assim, gente, essa conta vai passar rápido. Passou uns 4 lápis lá, já tinha dado o valor praticamente que eu tinha juntado. Então eu fiquei com essa vergonha, eu falei, ah, não, pode deixar que é só esses 4 primeiro mesmo que eu queria. Arrumei aquela desculpa lá esfarrapada, mas estava na cara que eu estava investindo dinheiro em materiais que eu não conhecia o resultado. Eu só tinha visto na internet, minha ideia era essa, era comprar, chegar em casa e testar. Então aqui eu já estou te dando esse conteúdo que é os materiais que hoje eu considero que é os melhores para você conseguir esse resultado final do seu desenho. Então aqui você já está pulando uma etapa que eu passei por isso e eu acabei gastando dinheiro com um lápis que hoje está lá num cantinho lá que eu nem utilizo mais, mas eu considero essa parte foi fundamental para mim. Foi a parte de comprar, chegar em casa e testar. Esse foi o método que eu tive para me poder aprender. E isso é fruto de coisa de aí, já lá vai para uns 10 anos que eu trabalho com desenho. Então hoje eu cheguei nesse conhecimento de quais materiais que eu compro que eu sei que vai me dar um resultado satisfatório. Eu não vou estar investindo uma grana ali num material que eu ainda não conheço. Como eu já comprei muitos aí, aqui eu já estou te dando esse conteúdo com os que eu acredito que seja o melhor para a minha técnica. Se você está reproduzindo esses mesmos materiais, essas mesmas técnicas, você tem a possibilidade também de reproduzir desenhos tão bons quanto esses aqui no fundo, que tem aí no meu Instagram, que você me acompanha. Então foram esses os materiais. Na época eu trabalhava só com grafite, então me surgiu aquela curiosidade de conhecer mais, e o carvão, e esse pastel seco. Pastel seco parecia até um nome de comida, né? Você fala, eu tô usando um pastel seco, a pessoa imagina que é alguma coisa de comer. Mas na verdade é um material que eu não conhecia. Então foi isso. O grafite eu já conhecia. Carvão eu não sabia o que que era. Eu tinha a noção que poderia ser alguma coisa aí de churrasco, alguma coisa parecida com esses de comida mesmo, de churrasco. Mas eu não tinha o conhecimento de qual que era o resultado que aquele material me dava. Então, eu comprei esses materiais, que foi o carvão, o pastel, e comecei a testar. Eu comecei, chegava em casa, eu tirava ali pelo menos umas meia hora e começava a estudar as várias possibilidades que esses materiais iriam me proporcionar. O benefício dessa aula aqui é que eu já estou te dando um conteúdo que você vai pular essa etapa de teste. Então, aqui você consegue perceber a diferença de utilizar só uma técnica que é só o grafite. Quando eu comecei, aqui você vê uma questão que complicava muito aí, a questão do grafite estar refletindo a luz. Olha para você ver o tanto que ele absorve a luz. Consegue ver aí o tanto que isso reflete. Isso daí era uma das questões que quando eu comecei eu não gostava, porque acabava atrapalhando na hora de eu tirar a foto final, né, do trabalho. E agora você já consegue perceber aqui, ó, utilizando essa técnica mista, que é o auxílio do carvão, o pastel e o grafite, você consegue perceber que ele não reflete tanto a questão dos materiais. E você consegue uma gama muito maior de tonalidades. Você consegue comparar aí e ver o tanto que você tem uma possibilidade bem maior de alcançar várias tonalidades e, consequentemente, seu resultado do desenho final vai ficar bem mais realista. O que eu considero que algumas pessoas às vezes erram
É pela falta de conhecimento, né? De não estar conhecendo que tem outros materiais que você pode estar agregando. Às vezes você já é um tradicional aí que utiliza só o grafite. Às vezes, se você utilizar um carvão, um pastel a mais, você vai ver que seu mundo vai abrir bem mais de possibilidades. É, a questão da facilidade, esses materiais não é difícil de encontrar. Igual eu até falei aí no início do vídeo, que eu saí da minha cidade para ir em outra para poder comprar. Mas hoje, com a facilidade da internet aí, mesmo você que mora longe, você que acha aí que não vai conseguir ter esses materiais, a internet facilitou muito. Então, não significa que para poder fazer desenhos muito bons, você precisa ter materiais muito caros e materiais que às vezes na sua cidade não tem. Isso daí já é uma coisa que você pode estar quebrando esse medo, essa questão de, ah, não tenho condição. Esses materiais eles são fáceis de encontrar na internet e são materiais que têm um rendimento muito bom. Quando a gente fala aí em desenho, às vezes a pessoa imagina, nossa, num desenho daquele ali a pessoa gastou um lápis. Mas dificilmente vai acontecer isso. Eles rendem bastante e você não utiliza um lápis só em um desenho. Esse primeiro aqui, ó, é o lápis carvão. Esse daqui é da Conté Paris. É uma linha que ele é mais macio. A ponta dele aqui é bem macia de se passar no papel. Ele solta bastante resina. Esse daqui é o 2B. Eu geralmente trabalho com dois tipos de carvão. Esse daqui é o macio. Esse daqui é o 2B. Então eu utilizo ele para fazer fundos escuros, lugares onde que é a parte do preto mais intenso do desenho eu vou utilizar ele. Então esse daqui é um material que eu utilizo bastante, carvão. Se caso você não encontrar o 2B, você pode estar comprando o 3 também. Eu acho bem legal aí estar entre o 2 e o 3B. Um desses dois já resolve, então um lápis desse daqui. E um outro eu aconselho também ter um carvão, esse daqui também é da mesma marca, que você consegue estar lendo, só que é uma outra linha, é a mesma marca do material, mas é uma linha diferente do lápis. Ele já é um material já mais duro, é um carvão mais duro. Então eu vou utilizar ele para poder estar finalizando essa parte bem negra do desenho. A parte mais preta e intensa eu vou utilizar ele. Aí esse daqui é um 3B, então eu aconselho você aí que está começando ter pelo menos um desse daqui e um desse daqui, porque um vai finalizar, você acaba utilizando os dois para essa etapa. Então esses daqui são os carvão, que eu tanto falo aí no Instagram, quando eu coloco a descrição lá e coloco qual material que eu utilizei, quando eu falo carvão, é esses dois materiais aqui. Vale ressaltar que quando eu estava começando, eu comprei vários outros de outras marcas, né? Mas infelizmente alguns eu não cheguei a usar e não gostei da qualidade dele. E hoje o que eu considero ideal aí para mim estar realizando esses trabalhos é esses dois lápis aqui, tá de bom tamanho. Um outro material também muito conhecido entre os desenhistas é o grafite. O grafite você vai encontrar ele aí dessa marca aqui, que é o da Koh-i-Noor. Eu tenho ele, o 2H, nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo, é o 2H, mas tem um exercício prático aí que a gente vai fazer, vou explicar direitinho como que funciona essa questão das letras e os números. Então, mais brevemente aqui dando uma explicação geral, o grafite eu vou encontrar ele nessa marca, Koh-i-Noor, que eu gosto bastante. Vou encontrar ele também nessa forma aqui, ó, que é o da Faber-Castell. Você acha ele fácil aí no mercado. Esse verdinho aqui, geralmente ele é o mais usado aí, porque ele é o nacional, você encontra em qualquer papelaria. O pessoal de escola usa bastante dele mesmo. Inclusive até as mulheres aí já conhecem bem esse lápis aqui. Esse daqui é o 8B, mas tem algumas aí que utilizam muito, é o 6B para poder estar fazendo preenchimento de sobrancelha, né? Dando aquela escurecida. Esse lápis aqui é bem conhecido entre o pessoal que mexe com maquiagem. Então você encontra, além dessa marca, né? Koh-i-Noor e Faber-Castell, você encontra também o da Staedtler. Esse lapisinho aqui azul, bem tradicional aí, o pessoal já conhece.
Ele é azul com a pontinha preta. Essa marca aqui também é alemã. Eu não sei se eu estou pronunciando da forma certa, mas é a maior parte que eu vejo pronunciando é dessa forma. Então tem esse material aqui, eu gosto bastante dele também. Ele é um pouco mais caro por se tratar de lápis importado, né? Então vem tudo na cotação de euro ou dólar e acaba ficando mais caro. Mas se você for comparar entre um nacional e um desse aqui, você consegue produzir desenhos tão bons quanto um ou outro vai te dar um resultado muito bom. Então você aí que às vezes imagina que precisa ter dinheiro, que tem que ter, investir um valor alto, você consegue estar produzindo desenhos tão bons com qualidade e um material bem mais em conta. No mercado você encontra muitas opções. Então são esses que eu utilizo. E tem também esse daqui, ó. Esse é o Creta Color. Ele já até perdeu um pouco da escrita aí. Mas só de você ver aí, o pessoal que já está familiarizado com os lápis já sabe. Ele é vermelhinho da ponta cinza. Eu também gosto bastante deles. Então você aí pode estar mesclando. Se você não tem condição de comprar tudo da Stadler, você compra alguns da Koinó. Você pode estar mesclando com o Faber-Castell, ou se não puder, compra tudo Faber-Castell também. Então, essa parte de marcas aí não é uma coisa que manda tanto no desenho, não. Você consegue estar produzindo trabalhos muito bons aí. Um outro material também que eu utilizo, que eu falo muito, famoso pastel seco. Não é comida, viu, gente? É pastel, mas não é fritura nem nada, não. É o pastel seco, é esse material aqui, ó. Ele lembra bem ele sai bastante, tá vendo? É um material bem fácil de secar, resíduo. Ele é um material que lembra um pouco aquela textura do giz de escola, giz de quadro. Tem ele o seco e tem o oleoso. O oleoso é com óleo, então ele é bem mais macio. Eu não utilizo ele nos meus desenhos, não. Minha técnica é toda com ele seco. É uma técnica mista. Então, esse daqui é um material que eu gosto bastante. Esse daqui é um lápis da Gioconda Koh-i-Noor. A marca é Koh-i-Noor. É a mesma lá dos grafites. Então, basicamente, tá tudo alinhado da mesma marca. Então, eu sempre gosto de ter o mesmo material esse, que é o pastel seco. Eu gosto de ter ele de uma marca, mesmo que é uma tonalidade própria. Vamos supor, a branca. Eu vou ter, às vezes, um desse da Koh-i-Noor, um da Contea Paris, um da Faber-Castell, porque por mais que é o mesmo material, você nota que quando você utiliza, cada um dá um aspecto diferente. E o interessante do desenho realista é o que? Quanto mais você conseguir variação de tons, mais detalhista seu desenho vai ficar. Mais próximo da imagem de referência. Porque quando você abre uma imagem de referência lá, você vê que vai ter uma graduação enorme. Vai desde o preto intenso até uma tonalidade puxando mais para o amarronzado, um cinza meio azulado. Então, quanto mais material você tiver e mais possibilidade você tiver de fazer essa paleta de cores, na hora que você for trabalhando a imagem de referência ali, você consegue estar dando bem mais profundidade no seu desenho do que utilizando apenas o material. Então, esse é o pastel seco. Tem ele também aqui da Contea Paris. Eu gosto bastante desse daqui também. Todos esses que eu estou te mostrando aqui são formato lápis, né? Então tem ele também na forma da marca da Creta Color. Também gosto bastante dessa marca aqui. Então tem ele da Creta Color também. E tem ele também da Koh-i-Noor. Esse outro aqui, ó. Então acho interessante aí você que está começando, né, a entender um pouco mais dessa técnica, da minha técnica mista. Vale a pena, às vezes, você ter o mesmo material, mas de duas marcas diferentes para você estar vendo qual que é a diferença de um para outro. Mas se não tiver condição, uma só, você já consegue fazer trabalhos muito bons. Agora a gente vai estar fazendo um exercício prático aqui, ó. Eu vou te mostrar a diferença que dá você trabalhar com várias tonalidades. Aqui vai ser eu mesclando o grafite com o pastel. Então,
Tá aqui centralizado aqui, já botei próximo da câmera. Eu vou começar utilizando aqui só o grafite, ó. Eu tô mostrando o aspecto aqui só com grafite, preenchendo aqui. Eu já preenchi tudo já de grafite, eu vou vir agora esfumando, só para vocês verem aqui como é que fica a textura só de grafite. O grafite. Agora eu vou repetir o mesmo procedimento aqui, ó. Vou fazer ele com as 3 graduações que eu tenho aqui de pastel seco. Eu também estou sombreando. O sombreamento aqui está sendo feito com cotonete. O cotonete aqui é conteúdo de uma outra aula que eu fiz aí de acessórios. Se você ainda não viu, você pode estar clicando aí. Depois que terminar esse vídeo aqui, você vai lá para poder conferir. É um conteúdo muito bom. Principalmente para quem não tem condição aí de estar comprando alguns materiais, eu dei umas dicas preciosas lá de macetes. Então aqui eu já preenchi, acabei de sombrear e agora vem o segredo. Olha o pastel seco aí. Esse daqui, ele é uma tonalidade, seria um cinza mais puxando para o azul. Então, aqui eu vou estar passando aqui para você ver como que cada um dá uma textura diferente. Então eu venho passando ele por cima aqui. Já expliquei também que aqui é um papel específico para essa técnica. Se você estiver utilizando isso daqui num papel liso, dificilmente você vai conseguir que o papel absorva tão bem a característica do pastel seco. Então aqui, ó, já passei o azul. Agora eu vou estar passando o branco. Vou deixar o branco aqui para a parte de baixo. Do branco. E no meio aqui eu vou estar passando o cinza. Esse daqui já tem um aspecto mais puxando para o cinza. Aquele primeiro que eu passei foi mais para um azulado. Tá passando ele aqui no meio. Aí, ó. Esse ficou o aspecto sem estar passando o pincel. Vou repetir esse mesmo processo aqui do lado e vou estar passando o pincel para você ver a hora que vem a diferença, né? O toque final aqui. Só falar, mas como que você consegue misturar os dois materiais? É sempre com o pincel. Preenchendo da área. Repetir o mesmo processo do quadrinho anterior. Para vocês verem como que cada etapa aqui você consegue um resultado diferente. Seja ele na tonalidade ou então na textura. Você vê aí que pode aplicar o pastel por cima, ele já dá uma textura diferente. Às vezes essa textura aqui pode ser uma textura que você pode fazer imitando um tecido, algum detalhe dessa forma. Também eu vou pegar o cotonete, mesmo processo que eu fiz no quadradinho anterior. Já preenchi aqui com o cotonete. Agora eu vou repetir o mesmo processo. São as mesmas cores, né? As mesmas tonalidades que eu mostrei. Azul primeiro. Passei o azul. O branco lá embaixo. E o cinza aqui no meio. E agora eu vou vir com o pincel. Esse daqui é um
pincel da Tigre, ele é bem duro e as cerdas dele é sintética. Vou vir cá aqui, ó, e por cima aqui, ó, vou estar espalhando bem. Vai ficar um excesso que vai sobrar. E agora eu vou para o outro tom aqui, que é o de baixo. E agora o de baixo aqui, que é o branco. Então você vê aí, ó, que cada material ele dá um aspecto diferente. E quanto mais tonalidade você tiver para trabalhar, mais interessante vai ficar o seu desenho. Então, depois que eu faço essa parte, geralmente nos meus desenhos, ou eu venho escurecendo mais, vamos supor, se eu estivesse fazendo uma tonalidade que eu ainda acho que não chegou na referência, aí eu venho ou utilizando mais o grafite, eu venho com o pincel, igual eu falei, eu utilizo o pincel bastante, né? Tá vindo escurecendo mais. Vai ser com base na referência que eu estou utilizando. Aqui é só um exemplo que eu estou dando. Depois disso eu posso vir. O legal, o interessante de estar trabalhando com pastel é que você sempre consegue ir colocando camadas a mais. Então, se eu fiz aqui uma tonalidade que eu ainda acho que não está bacana, eu posso vir com agora um lápis pastel aqui, ó, passando, preenchendo, tal. Olha a outra textura que ele está dando. Já é uma outra textura mais azulada ainda, ó. E agora eu venho preencher direitinho. Agora já não fica tão marcado os poros. Então, a possibilidade que o pastel te dá é isso. Você vai conseguindo sempre trabalhar mais camadas. Aí vamos supor que eu ainda acredito que ainda não está legal, que eu preciso passar um branco mais forte aqui por cima. Posso estar vindo e pegando outro lápis pastel aqui, ó. Consigo estar fazendo detalhes. Por exemplo, eu quero deixar uma área aqui bem branquinha. Eu venho com esse material aqui por cima, aqui, ó, trabalhando outra tonalidade. E o legal do pastel é isso, a possibilidade que ele te dá de você ir trabalhando o grafite por cima, utilizando outros materiais, outros acessórios. Se você quiser vir com a caneta borracha que você pode estar vindo, se você quiser vir com lápis carvão por cima aqui, cobrindo essa área, você consegue vir também. Precisar vir com a caneta borracha aqui para poder fazer algum detalhe branquinho no papel, eu consigo estar apagando também. O interessante dessa técnica é isso. Quando o pessoal me perguntava lá, como que você trabalha essas camadas, que eu não sei como que funciona, é sempre isso. Eu vou mesclando entre o grafite, entre o pastel, entre o carvão, até conseguir alcançar a tonalidade que eu estou vendo lá na imagem de referência. Dando um exemplo. Utilizando o pincel para poder estar espalhando. E é isso, gente. O segredo está nisso, você ir conseguindo trabalhar essas camadas até obter a cor bem próxima lá da imagem de referência que você está utilizando. Esse foi o conteúdo dessa aula, né? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais. Isso daqui foi uma breve explicação do conteúdo, mas
Em breve eu vou estar trazendo mais novidades e o conteúdo foi esse.